Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é basicamente um túnel do tempo. Basicamente, as coisas que eu fazia durante a pandemia e tudo mais, eu deixava guardado em pastas. Eu não tenho só essas duas, eu tenho várias pastas, só que essas daqui são as que eu mais utilizei durante a pandemia. Então, a gente vai ver basicamente como funcionava a civilização daquela época, né? Nessa primeira aqui, você já percebe que eu fazia boa parte dos meus desenhos antigos. Olha, eu bem Renata. Mas aqui, ó, já virou uma bagunça. Já virou uma loucura, porque aqui já tem partitura. Pra quem não sabe, eu era violinista. Então, eu também guardava minhas partituras também aqui. E funcionava basicamente na época como... eram os repertórios eram divididos em 4 partes. Forró, que era na época junina. MPB, meu Deus, o Whindersson aqui, socorro, MPB, primavera, e também internacionais. Aí basicamente funcionava desse jeito. E aí, como eu era uma pessoa bem organizada, graças a Deus, eu nunca consegui guardar direito as coisas. Aqui também tínhamos trabalhos de escola. Esse daqui era basicamente para eu desenhar uma frase de alguma literatura. Eu escolhi Pequeno Príncipe. E outros tipos de projetos. Gente do céu. Aqui também tínhamos OCs que eu desenhava na época, velho. Tem um monte de OC aqui meu. Olha isso aqui. Mas o que, meu Deus? Olha isso aqui. Gente, peraí que eu vou até... Esse daqui, ignora esse desenho. E eram os posts da Super Saga que tinha, da edição de luxo, de Turma da Mônica Jovem. Esse daqui é o de Umbra. Eles têm frente e verso. Eles têm frente e verso. Eu gosto mais da parte do verso. Esse daqui também é outro capítulo de Turma da Mônica. Se não me engano, é Sombras do Passado, é Sombras do Futuro. Eu não lembro qual era o certo. E ele também, olha, ele também tem frente e verso. E são muito bonitos, né? Tem uma qualidade muito boa. E eram muito bons. Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre eles qualquer dia desse, porque realmente é muito bem feito essa saga aqui da Turma da Mônica. Aqui é mais outra C. Eu gostava bastante de usar tinta guache naquela época, então ficava com um efeito muito bonito. Embora, assim, a pintura e algumas coisas deixam a desejar, só que eu acho que na questão da execução da pintura ficou muito interessante. Eu vou mostrar aqui o outro pra vocês, pra mostrar como ficou. Olha como fica interessante a pintura feita com tinta guache. Acho que eu vou ensinar qualquer dia desse um tutorial. Olha isso aqui, esse efeito brilhoso, velho. Fica muito interessante. Socorro, minha época do vestibular, velho. Eu citava o Wall-E, que é aquele filme, praticamente em todas as redações do planeta. Olha, o caso de obesidade entre jovens no Brasil. O Wall-E. O problema era qualquer coisa em relação à saúde, tecnologia, qualquer outra coisa desse tipo. Wall-E, pronto, acabou. Então, velho, esse daqui, em questão de desenhos, não tem muita coisa. Eu realmente usava ele para guardar mais coisas relacionadas a estudo mesmo e trabalho. Então, aqui não tem muita coisa, entendeu? E basicamente minhas partituras, a maioria fica aqui. Então, a gente vai ver esse daqui, porque eu acho que ele vai ter mais desenhos. Velho, aqui foi quando eu comecei a fazer o torneio de tirinhas. Então, eu basicamente fazia os desenhos no tradicional, com caneta nanquim. E depois eu digitalizava eles nas ilustrações, então facilitava muito o meu trabalho. Depois eu achei que não fosse tão legal, porque dependendo do jeito que eu digitalizava, não ficava tão bom, então eu tinha que refazer a line art. Mas era esses os antigos traços, olha. Aqui também era basicamente os designs que eu fazia dos personagens no meu traço. Então aqui era Mônica, Mafalda, acho que aqui, não sei quem diabo era, mas eu fazia vários tipos de teste aqui, olha. Inclusive, foi muito difícil montar os designs dos personagens. Aqui seria a Luluzinha, o Chachado, a Sussanita, o Calvin. Aqui seria como se fosse a Annabelle, só que eu mexi. E aqui seria a Julieta. Às vezes, olha, o design dela. Aqui seria a Annabelle no design mais recente, a Magali. Enfim, eu mexi várias vezes nos personagens dela. E esse capítulo novo que eu fiz, ele foi mais focado na Julieta. É muito interessante porque eu lancei durante o período da Copa. Então fica bem interessante o significado desse capítulo
com o contexto da Copa. Fica até engraçado. Inclusive, eu coloquei muita referência tanto aos quadrinhos nacionais antigos quanto os internacionais e também dos anos 90. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Xuxa, ela já teve um gibi próprio, sabia? E eu coloquei ela como referência aos quadrinhos antigos também, clássicos. Além de quadrinhos que já estão sendo populares hoje em dia, como Sense Life e outros também. Então, eu tive uma gama de pesquisa muito boa na hora de produzir. Meu Deus, velho, a fanart que eu fazia na época de Animalu, a coitada, saudades, velho, de acompanhar ela, era muito bom. Inclusive, eu gostava muito do meu estilo antigo, eu até desenhava muito bem e ficava bem interessante. Olha isso, a época que eu acompanhava Encanto, que eu fiquei tribulada em Encanto, ficou bem interessante também, só que eu acho que esse papel não é tão bom com tinta guache, ele não fica bom. Mano, na época eu não sabia que eu cheguei a fazer fanart de Rotten Files. Olha isso. Inclusive, eu queria muito fazer um vídeo de Rotten Files. Eu não sei se eu conseguiria elaborar do mesmo jeito. Porque vídeos de teorias, eles são mais... requer muito pesquisa. E eu não sei se eu teria... Se eu conseguiria conciliar com tudo. Mas eu já fazia fanart de Rotten Files nessa época. Eu não sabia. Inclusive, eu vi que saiu outro episódio, gente, que é episódio conceito, né? Eu vou voltar a acompanhar piamente o Rotten Files porque eu fiquei, de uns tempos pra cá, eu fiquei com a impressão, poxa, será que o Rotten Files era aquilo mesmo? Ou será que era uma das tribulações da pandemia? Que a pandemia tem dessas, né? Vamos combinar. Só que não, eu reassisti o último episódio, eles melhoraram muito o estilo artístico e, velho, realmente é tudo isso, é muito bem feito. Passa até mal. Aqui seria um OC meu. Nossa, velho. É como eu tinha falado, né? Meu estilo de pintura naquela época era muito bem feito. Assim, tem algumas falhas lá, cá. Mas o que matava mesmo é a anatomia, olha. Parecendo uma Baporu, meu Deus. Olha o braço dessa mulher. Olha o braço. Eu tinha uma mania muito estranha de fazer esses pescoços, olha. Tudo pescoçudo. Eu não sei por que eu fazia isso. Pra vocês verem como eu não tô mentindo, eu fiz aquele vampiro da Turma da Mônica na época e ele podia ter ficado perfeito se eu não tivesse botado esse pescoço de girafa. Tá vendo como me matava isso? Inclusive, eu fiz também esse estilo aqui daquele episódio que a Mônica acha que matou o Cebolinha no Cascão. E olha o pescoço dela também, finíssimo. Não sei como é que a cabeça dela é sustentada. E eu resolvi fazer esse conceito horror, que horror. É isso, né, velho? Graças a Deus eu me mudei com esse estilo artístico, porque realmente me prejudicava bastante. E eu não enxergava que era assim. Velho, mentira. Mentira. Gente, vocês estão presenciando o primeiro quadrinho que eu fiz na vida. Menina, para de falar, monga. Contextualizando pra vocês, eu resolvi juntar uma espécie de grupinho pra fazer umas partidas de Among Us na época da pandemia. E aí, eu resolvi fazer meio que uma lore sobre essa história. Então, que tinha muita gente que fazia, tipo, personagens personalizados de Among. E eu fiz isso na época da pandemia. Só que o problema foi... Porque eu não cheguei a terminar. Ah, lembrei. Eu lembrei porque eu não terminei o negócio. Eu perdi um gás disso aqui. Porque, nossa, eu ia ajustar essa letra aqui porque eu queria que ficasse... Eu queria que ficasse direitinho, sabe? Aí eu só fiz com a letra assim porque depois eu ia ajustar no digital. Só que eu não sabia mexer no digital, então eu nem sabia como é que eu ia fazer isso aqui. Eu nem sabia. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito isso aqui. Então, pode-se dizer que foi o primeiro quadrinho que eu fiz, baseado num grupinho. E você pode perceber também que eu já tinha vontade de fazer uma coisa, algum projeto interessante com alguns amigos meus. E eu já tinha feito isso na época da escola, só que durante muito tempo eu deixei engavetado esses tipos de projeto e depois voltei com o Clube dos Tonhões. Então, assim, como se fosse uma ideia de planta do Clube dos Tonhões. Só que na época eles não existiam, entendeu? Então, sempre foi interessante isso. Pena que não tinha dado certo naquela época, mas graças a Deus não deu certo naquela época, porque
eu acredito que eu teria me passado, porque a ideia que eu tinha de fazer de conteúdos naquela época eram muito micosos. Então, assim, graças a Deus eu não tinha ninguém pra fazer naquela época esse tipo de ideia. Que bom, então. Às vezes uns males vêm pra um bem, né?